Amigos futebologistas, como vocês estão? Meu nome é Wildenê. Eu sou o Charles. E nós estamos aqui para mais um prontuário da rodada. Vamos fazer um raio-x de todos os jogos, né, de volta das oitavas de final da Copa do Brasil neste vídeo de hoje. Aproveitando, pedir para vocês para não se esquecerem de curtir esse vídeo. Coloca aí nos comentários o que vocês estão achando do nosso canal, né, que está completando aí 2 meses agora em agosto. A gente vai ficar muito feliz de receber aí os comentários de vocês, as sugestões nos comentários, e também aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos. Não é não, Charles? Aproveitando para informar que o que vocês já sabem, nós somos futebologistas e você também é um futebologista. Não é isso, Iden? É isso aí. Todos nós brasileiros apaixonados pelo bom futebol, somos futebologistas e vocês estão com a gente aí acompanhando. Continua nos acompanhando e convida aqueles seus amigos que também são amantes do futebol para nos acompanharem aqui esses resumos que a gente tem feito, que tem ficado muito legais. Isso aí. Escreve, se tiver sugestão ou quiser colaborar de alguma maneira, só escrever nos comentários, comenta lá o que você está achando, e se você tiver uma sugestão, coloca lá. Quem sabe a tua sugestão não entra na pauta do canal e a gente começa a pôr em prática. Vamos falar de futebol, Denê? Vamos falar de futebol, Charles. Primeiro jogo, na terça-feira, Juventude e Atlético Mineiro. Isso aí. Né, lá no Sul, em Caxias. O que aconteceu nesse jogo, Charles? O Alan Minda, o equatoriano, foi o salvador da pátria. O Juventude, que é o representante da Série B, tido como o azarão, né? Porque ele era o representante da divisão de acesso, mas o Atlético Mineiro teve dificuldade. Não furou o bloqueio ao Alviverde Gaúcho, jogando em casa. Teve que fazer o resultado lá nas terras do Juventude, e somente no finalzinho, já no apagar das luzes, o equatoriano marca o gol, apesar do Atlético ter dominado as ações durante o jogo, mas o importante é a bola na rede. Se acaba 0-0, a disputa seria nos pênaltis. Juventude eliminado, o Galo classificado, o Galo ganha fôlego para a sequência tanto da Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro, porque o Galo está mais abaixo do que a torcida espera. Então, quem sabe o Atlético Mineiro não usa essa classificação para dar um fôlego a mais, né, e tocar a sua vida no Campeonato Brasileiro. Além do jogo do Atlético Mineiro e Juventude, nós tivemos um jogo também, rapaz, esquentado, entre Remo e Santos. Rapaz, o presidente do Remo xingou o Neymar provocou, teve jogador expulso, teve de tudo no jogo Remo e Santos. E o Neymar brilhou, ele não fez o gol, mas ele deu assistência para o gol do Rony. Isso aí, resultado magro, né, 1-0, mas foi fora de casa, o jogo foi no Pará. Isso aí. O Remo saiu reclamando muito por conta da expulsão, se sentiu prejudicado, e a expulsão foi preponderante para o resultado da partida. O Neymar entrou no intervalo, mudou um pouco a cara do jogo, né, do Santos, e aí o Santos, depois da expulsão, pressionando, conseguiu fazer o gol, né, assistência do Neymar, gol do Rony, resultado que classificou o time santista para as quartas de final também, último jogo da terça-feira. Da mesma forma que acontece com o Atlético Mineiro, para o Santos também, uma classificação importante. O Santos, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, está brigando lá para se safar ali da zona do rebaixamento. Então, também ganha fôlego. E vamos ver o que o Santos vai apresentar após essa classificação. Até agora, a gente tem visto um Neymar polêmico, um Santos conturbado, mas o Cuca começa a arrumar a casa, dar uma identidade, mas ainda falta muito. Bom, finalizamos os jogos de terça-feira, aí nós tivemos os jogos de quarta-feira, começando com Cruzeiro e Chapecoense. Bom, Cruzeiro e Chapecoense, um jogo de predomínio, né, do Cruzeiro dominando as ações, tomando as ações na partida. Chapecoense totalmente acuada,
né, procurou mais se defender para segurar o resultado do primeiro jogo, que foi um 0-0, né, lá em Chapecó, mas não conseguiu segurar o ímpeto do Cruzeiro, né, que ainda no primeiro tempo conseguiu abrir o placar depois de uma jogada. O Fabrício Bruno fez um cruzamento, encontrou o Matheus Henrique, que é baixinho, né, não tem grande estatura, mas conseguiu, né, cabecear sozinho para fazer o gol. Inclusive o pessoal estava chamando aí de gol de sangue, né, por ele ter se machucado, né, tomado um chute no rosto, machucou o nariz e aí teve um sangramento, mas abriu o placar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, continuou o Cruzeiro em cima, muita coisa, com um resultado magro, preocupante ali, né, porque a Chapecoense poderia encontrar esperava mais, não, um resultado mais elástico. E além da Chapecoense ainda ter perdido um jogador no primeiro tempo, mas... Sim, exatamente, no finalzinho do primeiro tempo, né, quase já nos acréscimos, a Chapecoense perdeu um jogador, então se esperava que o Cruzeiro conseguisse abrir uma margem para poder ficar mais tranquilo, mas não conseguiu. Mas aí no final, né, o Caio Jorge sofre o pênalti, ele mesmo cobra, e aí faz 2-0 e sacramenta a classificação. Teve bola na trave, várias bolas na trave do Cruzeiro, mas o resultado foi mesmo 2-0, foi o suficiente, o Mineirão não estava lotado, era um jogo protocolar, mas Cruzeiro passa, a Chape se despede, a Chape que é a virtual rebaixada do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro segue aí numa tocada boa com o Arthur Jorge, o time estava ficando mais organizado, melhorando bastante, e Cruzeiro classificado. No outro jogo, mais um jogo de gigantes contra um time modesto, Grêmio e Mirassol. Primeiro jogo, o Mirassol conseguiu um empate em casa, ou o Grêmio conseguiu um empate, dependendo tá mais pro Grêmio da forma, exatamente. Um empate, que o Mirassol, ele, né, estava construindo a vitória, mas acabou cedendo um empate no segundo tempo. E o Grêmio fez o resultado em casa, 1-0, jogou pro gasto para vencer, e o Grêmio também não faz um bom Campeonato Brasileiro, ele e o rival Internacional não vem bem, e enxergam na Copa do Brasil uma oportunidade de respirar melhores ares. Lembrando que o gol do Grêmio foi marcado pelo Pavon, logo no início da partida, e ali o Grêmio, eu não sei se o Grêmio ele foi cozinhando o Mirassol ou não teve competência mesmo de construir uma vitória com mais tranquilidade, mas o importante é que o Grêmio se classificou, deu uma alegria rara nesses últimos tempos para a torcida, e o Mirassol se despede, Mirassol que agora tem o Campeonato Brasileiro e Libertadores, se despede da Copa do Brasil, que pode ser até positivo, já que o Mirassol não tem um elenco assim recheado de craques, e com duas competições agora, possa ser que o Mirassol melhore, que também briga na parte de baixa da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas na Copa do Brasil, o Mirassol se despediu ontem. Outro jogo da rodada foi o clássico carioca, Vasco e Fluminense. Outro jogo que no jogo de ida foi um empate, mas na segunda partida o Vasco se deu bem para cima do Flusão. Vasco mostrando muita entrega, muita energia na partida. O Fluminense não conseguiu criar chances, criar jogadas. Pelo outro lado, o Vasco, ele, com essa pressão exercida sobre a equipe do Fluminense, conseguiu desenvolver as suas jogadas, conseguiu chegar à frente, e aí, né, ali já indo para o final do primeiro tempo, conseguiu um belo gol, né, abriu o placar, um chute de fora da área do Brenner, um belo gol, né, conseguiu abrir vantagem, e aí a pressão foi toda para o Fluminense. E aí, logo no início da segunda etapa, o Vasco consegue o segundo gol também com o Brenner, depois de um cruzamento do André Gomes. O Fluminense voltou até animadinho, mas tomou o segundo gol. Não teve jeito. Então o Vasco abriu uma vantagem de 2-0, e aí o Fluminense teve que correr atrás do resultado. Conseguiu, né, diminuir o placar com o Martinelli depois de uma assistência do Hulk, mas, né, o jogo do Fluminense não conseguiu evoluir. Não conseguiu encaixar, o Vasco com muita entrega na marcação. Linhas. Exatamente. E aí o que aconteceu? No final, num contra-ataque, o Fluminense já desguarnecido, tentando o empate, o Pumas Rodrigues
né, aproveitou um cruzamento, só escorou para fazer o terceiro gol e sacramentar a classificação do time vascaíno. O Vasco que parece gostar da Copa do Brasil nesses últimos anos, né? Foi finalista no passado, com toda dificuldade. O português Pedro Emanuel começa a arrumar, parecer, né, a princípio, arrumar a casa, tinha gente já desconfiando do trabalho dele, o Vasco subiu as linhas, dificultou a saída de bola do Fluminense, e o Vasco se impôs na partida. Fez um bom jogo na medida do possível, mas fez um bom jogo comparado com o jogo de ida, que foi muito fraco tecnicamente. O Vasco foi bem, marcou 3 gols, está classificado, e agora, como os demais, vai aguardar aí o sorteio da CBF para ver quem ele vai encarar. E fechando a rodada de quarta-feira, nós tivemos Fortaleza e Palmeiras, que não aconteceu no Castelão, aconteceu na Arena Pantanal. E lá o Palmeiras não conseguiu emplacar mais uma vitória, mas nem precisava. Depois da grande vantagem no jogo, fez uma vantagem maravilhosa, 3 gols. Inclusive poupou alguns jogadores titulares, para, né, fazer o elenco rodar, aproveitando, né, descansando em cima da vantagem que construiu na Nubank Arena. E Fortaleza, que fez um bom jogo, foi para cima, tentou o resultado, conseguiu um golaço do o que ele podia fazer, Militello. Né? Militello fez um golaço, que foi um golaço, Charles. Golaço, chutou lá do meio da rua, acertou a gaveta do goleiro do Palmeiras. Quero ver ele fazer de novo. Exatamente, queria ver isso. Mas conseguiu abrir o placar, mas logo em seguida cedeu o empate. 2 vezes, né? Flaco Lopes. O Fortaleza faz 1-0, o Palmeiras empata. O Fortaleza faz 2-1, o Palmeiras empata. Aí no finalzinho, lá nos 88 minutos, o Fortaleza faz o terceiro gol, garante a vitória, uma vitória com gosto de sabão, né? Porque uma vitória que não vale de nada. Não valeu de nada, infelizmente. Fortaleza dá adeus à competição e o Palmeiras segue para as quartas de final. Lembrando que o Palmeiras também está na Libertadores e é líder do Brasileiro. É isso aí. Né? Tá em todas as frentes aí brigando. E fechando os jogos de volta, nós tivemos Corinthians e Internacional. O Internacional levou uma vantagem para São Paulo, já havia vencido o jogo de ida por 2-0, e o Corinthians até venceu, mas não se classificou. Gustavo Henrique, numa sobra do goleiro Matheus Cunha, numa cobrança de falta do Garro, abre o placar em São Paulo. O Internacional até chega ao gol de empate com o Bernabéu na segunda etapa, mas o Corinthians pressionando, já havia feito um excelente primeiro tempo, onde teve 10 finalizações. Na segunda etapa, muita pressão, o Corinthians acha o segundo gol. Conseguiu ficar em vantagem. Exatamente. Mas não conseguiu fazer o terceiro gol, que era necessário para poder levar a disputa de pênalti. O Pedro Raul até faz o segundo gol, dá a vitória para o Timão, mas o Timão fica pelo meio do caminho e o Internacional em crise, 1 ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, elimina o Corinthians em São Paulo, e é outro que vem com moral também no Campeonato Brasileiro para tentar respirar novos ares. Agora, gol mesmo nós tivemos em Salvador. Tivemos uma goleada do Vitória. Tivemos muitos gols. O primeiro tempo, ele não diz muito o que foi o resultado do jogo, porque o Atlético Paranaense conseguiu ter mais controle da posse de bola, conseguiu criar boas chances de gol, mas não conseguiu convertê-las. Já, por outro lado, o Vitória, que não teve tantas chances assim, soube aproveitar as oportunidades que teve e conseguiu fazer 2-0, abriu 2-0 ainda no primeiro tempo. Foi cirúrgico. E esse 2-0 fez com que o Vitória viesse para o segundo tempo já com o placar igualado com o jogo de ida, que tinha sido 2-0 Atlético Paranaense. E aí isso deu tranquilidade, né, para o time da casa, que aproveitou as oportunidades que teve também no segundo tempo. O Atlético Paranaense não conseguiu levar tanto perigo, apesar de que teve aquela sequência de escanteios que a gente viu aí o Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória, salvando
né? 3 defesas seguidas, 3 cobranças muito semelhantes. Mas fora esses lances, o Atlético Paranaense não conseguiu. Teve o lance do Vargas, beliscou a trave. Antes do quarto gol do... Teve um lance antes do quarto gol do Vitória, um chute cruzado, né? Aí. Do Vargas, que pegou na trave, mas o Atlético Paranaense não teve, né? Vamos dizer assim, sorte. Não teve sorte nesses lances. E aí o Vitória conseguiu mais 2 gols, que foi mais do que o suficiente, né? O terceiro gol já era o suficiente. O René, depois de uma cobrança de escanteio, né, uma disputa do Kaiser ali com o Santos, conseguiu aproveitar a sobra e fazer o terceiro gol. E aí o Marinho, né, o minimício aleatório, fez o 4º gol ainda, que sacramentou a classificação do Vitória para as quartas de final da Copa do Brasil. Vitória embaladíssimo, né? Eliminou o Flamengo, agora elimina o Atlético Paranaense, que é 3º colocado no Campeonato Brasileiro. O Vitória é o 13º, então uma bela vitória do Vitória, e o Vitória começa a dar as suas caras na Copa do Brasil. Não sei se ele é um candidato ao título ainda, mas vai com moral para a próxima fase. Com certeza. E assim nós temos aí os 8 classificados para as quartas de final. Vamos aguardar o sorteio, né, que acontecerá aí nos próximos dias. Para ver quem pega quem, né? Para ver quais vão ser os confrontos das quartas de final. Bom, pessoal, fechamos aqui então esse raio-x, né, dos jogos da Copa do Brasil. Lembrando que final de semana tem Campeonato Brasileiro. Vamos estar de volta, provavelmente na segunda-feira, né, Charles, com o nosso prontuário da rodada aqui no Futebologistas. E você que já nos segue, né, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também ama futebol. Convida ele para se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos aí da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, hein? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.